para que as pessoas não entendam o que você está dizendo. Para não dizer a favor do aborto, então diz assim, a favor da saúde sexual e reprodutiva. A notícia é essa aqui, Márcio, do dia 1º de fevereiro. A Assembleia do Conselho da Europa aprovou uma resolução proposta por Christine McCafferty, de teor alarmante. Pede que todos os 47 Estados-membros despenalizem o aborto se ainda não o tiverem feito e garantam o direito das mulheres a esta prática, removendo quaisquer restrições ainda existentes. A resolução foi aprovada com 50 votos favoráveis e 14 contrários e 4 abstenções. Bem, eu não vou nem comentar essa notícia, Márcio, porque nós já temos comentado tantas vezes notícias desse tipo que os nossos telespectadores já estão acostumados. O mundo quer aprovar o aborto, contra a lei e contra a vontade de Deus. Então, a gente precisa lutar contra essa tendência. Bom, Márcio, uma notícia que mais me chamou a atenção essa semana é essa aqui, eu coloco aí agora. 67 bispos aqui no Brasil repudiam o terceiro Plano Nacional de Direitos Humanos do governo, né? 67 bispos que estavam reunidos no Rio de Janeiro, no dia 28 de janeiro, eles, no encontro lá de atualização pastoral, publicaram um documento em repúdio a esse terceiro Plano Nacional dos Recursos Humanos, e os bispos terminaram dizendo o seguinte, Márcio: fazemos nossas as palavras do cardeal Dom Geraldo Magela Agnello, primário do Brasil, referidas à proposta de descriminalização do aborto, mas extensivas aos demais aspectos negativos do programa. O PNDH3 pretende fazer passar como direito universal a vontade de uma minoria, já que a maioria da população brasileira manifestou explicitamente sua vontade contrária. Fazer aprovar por decreto, que já foi rechaçado repetidas vezes por órgãos legítimos, traz à tona métodos autoritários, dos quais, com muito sacrifício, nos libertamos ao estabelecer a democracia no Brasil na década de 80. Bom, eu não ia trazer mais esse assunto aqui, mas quando eu vi no domingo, sabe, eu até trouxe aqui, queria pedir para um dos câmeras mostrar o pronunciamento e a relação dos bispos. Aqui está assinado pelos bispos, né? Aqui ocupa a folha de trás inteirinha, são os nomes dos bispos. Sabe, quando eu vi 67 bispos fazendo um repúdio formal a esse Plano Nacional de Direitos Humanos do governo, eu digo, vale a pena comentar, que são os nossos bispos. E olha, gente, eu queria destacar aqui o nome de alguns bispos, pelo menos. Tem, inclusive, o nome de um cardeal no meio, o cardeal Dom Eugênio Salles. Né? Tem aqui Dom Alano Pena, arcebispo. Olha, vejam quantos arcebispos assinaram essa lista. Dom Alano Pena, arcebispo de Niterói. Depois, Dom Aldo Pagotto, arcebispo da Paraíba. Dom Gil Antônio Moreira, arcebispo de Juiz de Fora. Dom Heitor de Araújo Salles, arcebispo emérito de Natal. Dom Matias Patrício de Macedo, arcebispo de Natal. Dom Bonifácio Pitinini, arcebispo emérito de Cuiabá. Dom Celso José Pinto da Silva, arcebispo emérito de Teresina. Dom José Palmeira Lessa, arcebispo de Aracaju. Dom José Maria Pires, arcebispo emérito da Paraíba. Quer dizer, uma porção de arcebispo, inclusive um cardeal, assinou esse daqui. Então, Márcio, eu queria que você, como jornalista, explicasse para esse povo todo quais são os pontos em que a igreja discorda nesse tal terceiro Programa Nacional de Direitos Humanos do governo. Só antes disso, talvez algumas pessoas possam estar se perguntando, 67 bispos, o Brasil tem aí, não sei, centenas, né, de bispos, o meu não Mais não de 300, né? É porque foi um evento, se não me engano, no Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. E os bispos que estavam participando desse evento, ali na hora, assinaram. Então, a minha esperança é que mais bispos agora, com o tempo, se juntem a esses 67 pioneiros, É preciso dizer assim, que a própria CNBB já fez um manifesto contra o plano. A regional daqui de São Paulo fez, assinado por Dom José Simão, não é isso? Já houve muitas outras manifestações, né? O que eu queria destacar no manifesto dos bispos são
duas palavrinhas aqui que eu acredito que são a chave. Os bispos falam de métodos autoritários. Eles realmente colocam o dedo na ferida ali, porque o que está acontecendo com esse plano de direitos humanos, e aí eu quero só fazer uma ressalva, isso é uma opinião minha, apesar de eu ser funcionário da Gazeta do Povo, o jornal, eu não estou aqui representando o jornal, estou falando por mim, Márcio, certo, né? Claro. Ele quer impor no Brasil situações que o próprio povo já demonstrou que não deseja. Por exemplo, o aborto, há pesquisas de opinião que mostram que a maioria da população brasileira é contrária, não só é contrária ao aborto em todos os casos. Então, como é que de repente vem um decreto que na canetada vai passar por cima da vontade de boa parte da população brasileira, né? Agora a gente recebeu a notícia de que vai haver um recuo nessa questão do aborto, mas nós ainda não sabemos qual vai ser a nova formulação do decreto, né? Porque o original dizia lutar pela descriminalização do aborto, considerando o direito das mulheres sobre o seu próprio corpo. Então, vai mais além ainda, inclui uma justificativa que é totalmente ideológica. Um outro ponto que os bispos levantam aqui neste documento é a questão, a igreja não aceita a questão de se legalizar casamentos de pessoas do mesmo sexo, inclusive com adoção de crianças. Na verdade, existem vários pontos aí nesse decreto dos direitos humanos que ofendem não só a doutrina da igreja, né? Nós temos ali propostas de controle dos meios de comunicação, existe praticamente aí uma aprovação aos métodos aí de movimentos que lutam pela reforma agrária, usando da violência, então não é só questão de ofender a moral, são atentados contra a própria democracia. E usando de meios democráticos, digamos assim, porque houve eleições, não é só porque há eleições num país que a gente pode dizer que a democracia... Houve um recuo também do governo ali na questão com os militares. Sim. Parece que o decreto também, ele quer rever a lei da anistia. E aí os militares ficaram arrepiados porque parece que ia ser refeito só do lado deles, mas não do lado dos terroristas. Exatamente. Que eles combateram. Então, eu acho que isso porque, bom, nós sabemos, né, que o Brasil passou por uma ditadura militar, houve pessoas mortas, pessoas torturadas, mas também do lado da guerrilha de esquerda também houve atentados, houve explosões, houve assaltos, houve mortes. A lei de anistia em 79, ela, para promover uma reconciliação nacional, porque o Brasil estava no caminho da redemocratização, ela passou uma borracha em todos esses crimes. A lei da anistia. Tanto os cometidos pelos militares torturadores, quanto pelos terroristas da guerrilha de esquerda, que não queriam uma redemocratização do Brasil. Queriam simplesmente trocar de ditadura. Nós tínhamos uma ditadura militar, eles queriam instalar uma ditadura socialista. E a lei da anistia, em nome da pacificação,